Quero ministrar uma palavra. Você tem disposição para me ouvir aí uns 30, 35 minutos? Até 50, a pastora falou? Uau! É bom você ter uma mulher de Deus, né, irmão? Puxa vida. Por ela eu já tenho 50 minutos. Aleluia. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante. Não que os outros não são. Todas as palavras são muito importantes. Mas eu vou falar hoje sobre fluir de rios. Você vai entender como é importante. Eu quero ler a passagem que está em João capítulo 7, versículo 37 e depois o 45. O microfone está bom, irmãos, ou o outro está melhor? Tá bom? Aleluia. Glória a Deus. João 7, 37 a 45. Aleluia. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras disseram: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? O versículo 45 vai dizer algo, e ele diz assim: voltaram, pois, os guardas. E esses guardas aqui, eles foram prender Jesus. E estava no meio de uma festa. Voltaram os guardas à presença daqueles que o enviaram, dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não os trouxesse? Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Ninguém falou como ele falou. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nessa manhã nós vamos ouvir o Senhor falando conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Pai, esse lugar, Pai querido, está repleto de pessoas com o coração aberto para ouvir o Senhor. E nessa manhã, Pai querido, eu oro a Ti, Pai, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo infinitamente mais, Pai. Pai, eu declaro que existe um rio já fluindo aqui nessa manhã, e esse rio é um rio de água vivas, ó Pai. O Teu Espírito, Pai querido, é reverenciado, o Teu Espírito é honrado. Espírito Santo, nós convidamos a Sua presença manifesta aqui. Nós sabemos, Espírito amado, que habita dentro de nós, que é morada de Deus em nós, mas nós queremos que a Tua presença seja tão real, tão expressiva, tão impactante nessa manhã, que nós viemos sair daqui totalmente mudados, viemos sair daqui totalmente transformados, porque a Tua palavra, que é Cristo, tem o poder de transformar a nossa vida. Pai, obrigado pelo banquete espiritual, obrigado pelo alimento que está disponível nessa manhã, e os Teus filhos chegaram aqui com fome, Pai, com sede de beber uma água, e eu declaro que eles beberão dos rios de água viva. Eles fluirão, Pai querido, para uma nova estação, para uma nova dimensão em Deus. Eu declaro que essa igreja entrou, Pai querido, em uma nova dimensão. Essa igreja entrou, Pai, em um fluir, aonde essa igreja será, Pai, uma árvore que e já está florescendo, mas ela será a extensão de muitas outras árvores que serão plantadas, Pai querido, como nós temos Orlando aqui, como nós temos Atlanta, e como nós temos Bangladesh e muitos outros lugares, Pai. Ninguém pode segurar e parar a vontade do Senhor, Pai. Nós nos unimos nessa manhã na Tua vontade.
Nós nos unimos nessa manhã no Teu querer. Por isso, Espírito Santo, seja reverenciado. Nós calamos as vozes externas e olhamos, Pai, para o Espírito, para ouvir de Deus. Te honramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito que você que chegou aqui nessa manhã, você tem fé. A sua fé, ela agrada a Deus. Mas existe uma coisa que atrai a Deus. Você pode agradar a Deus, mas atrair a Deus é fome. Deus, Ele ama pessoas que têm fome, que têm sede, mas não uma fome e uma sede de coisas passageiras. E sede não é simplesmente falta de água natural, mas é um desejo profundo, uma satisfação que entra dentro de mim, de você, que somente Deus pode fazer. Existem muitos cristãos e muitas pessoas que tentam saciar um vazio, que tentam saciar uma sede, que tentam saciar com coisas que não trazem satisfação. Eu vou dizer uma coisa para você: todas as coisas aqui nessa terra, desfrute dela, mas ela não vai te trazer satisfação. Ela pode te trazer alegria por um tempo, ela pode te trazer algo que vai mexer com você por um período pequeno, mas a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação está no Senhor, está em uma pessoa, está em você conhecer o Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado é os que têm fome e sede. E nessa manhã eu estou falando com um povo que veio aqui nessa manhã porque você tem fome e sede. E eles, fome e sede e justiça, porque eles serão satisfeitos. O Senhor vai satisfazer você. Aleluia. Você sabe que o meu interior e o teu interior clama por algo que essa terra não pode nos dar. Eu vou repetir. Dentro de você existe um clamor. Dentro de você existe uma necessidade que nada nessa vida, nada do natural, nada dessa terra preenche. Somente a presença do Senhor. Nós estamos agora entrando em João capítulo 7. Aqui existe um contexto. A Bíblia diz que no último dia, Jesus se levanta no meio de uma festa. E essa festa é a festa dos tabernáculos. Eu quero só trazer a história para você entender o contexto que Jesus estava. Aqui a festa do tabernáculo, ela acontece, era uma lembrança, era 7 dias de festa. 7 dias que o povo judeu festeia. 7 dias ele sai das suas casas, ele sai da vida normal, ele sai do trabalho, ele sai dessa vida que nós temos, vida normal do dia a dia. E durante 7 dias eles montavam cabanas, eles montavam barracas, e eles montavam de folhas de palmeiras, e eles iriam ficar durante 7 dias dentro dessas barracas, dessas cabanas. Por isso que é festa dos tabernáculos. Por quê? Porque isso daqui era uma questão de agradecimento a Deus, era uma questão de relembrar tudo aquilo que Deus tinha feito. Eles relembravam a passagem do deserto, quando Deus estava ali no deserto. Eles caminharam durante 40 anos, diga 40 anos. 40 anos eles caminharam, monta tabernáculo, monta uma barraquinha, desmonta a barraquinha, porque se a nuvem estivesse, era momento de estar parado, se a nuvem se movesse, era momento de se mover. Durante 40 anos, este povo agora queria para essa festa dos tabernáculos, entrava dentro dessa barraquinha, ou dentro desse tabernáculo, ou dentro dessa casa feita de palmeiras. Eles lembravam tudo aquilo que Deus havia feito aos seus antecessores, ao povo do passado, aos seus pais. Eles lembravam que durante 40 anos, havia uma coluna de fogo que aquecia aquele povo
durante a noite. Noite fria de deserto, havia um aquecedor, que não era um aquecedor que você tem na sua casa, não era um aquecedor que eu tenho na minha casa, mas era a própria presença de Deus numa coluna de fogo, aquecendo eles da noite fria e livrando eles de todos os animais ou pestes que poderiam causar mal para eles. E durante o dia, essa mesma coluna de fogo, ela se tornava em uma nuvem de ar-condicionado para refrigerar o calor do deserto do dia a dia. E a Bíblia diz que também havia uma rocha a qual seguiam, e essa rocha era Cristo também que estava ali. Eles beberam de uma água, que havia uma rocha que se movia, aonde eles iam havia uma coluna de fogo, durante o dia havia uma nuvem de proteção, mas também havia uma rocha que caminhava com eles no meio do deserto, e eles beberam dessa água. Só que durante essa festa, havia alguns rituais. Meu Deus, o meu tempo. Os rituais que haviam durante essa festa de 7 dias. No 8º dia, a Bíblia diz que no 8º dia, eles pegavam, sacerdotes pegavam, eles desciam até o rio Siloé. E eles iam como numa caravana. Eles iam como uma caminhada junto. E eles pegavam nesse último dia, que era o 8º, já não era o 7º dia, era o 8º. Eles pegavam nessa caminhada como um cortejo. Esses sacerdotes, eles tinham uma bandeja. Eles tinham como um vaso, né? Como algo que colocavam as águas. E eles pegavam essa água do rio Siloé e subiam até Jerusalém e derramavam essa água diante do altar. E por muitas vezes eles derramavam, e isso é um sinal também de agradecimento a Deus pela colheita que eles tiveram e pela grande colheita que eles iriam ter. E quando eles estavam derramando essa água, os sacerdotes derramando sobre o altar, de repente vem um homem no meio da multidão e dá realmente um grito e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Esse é o contexto que Jesus está, no meio de uma festa. Havia água ali. E quando eles estavam nesse cortejo, é interessante, caminhando, eles louvavam ao Senhor, os sacerdotes junto com o povo, e eles diziam: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nesse momento, Jesus dá um brado e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. O último dia da festa aponta para o fim de algo. Entenda uma coisa: aqui estava falando o fim daquilo que era simplesmente um ritual. Porque aquele povo tinha água, aquele povo cantava, mas não tinha satisfação, não tinha alegria. Bebia, mas não saciava. Cantavam, mas não eram cheios. E Jesus está falando no meio dessa multidão: quem realmente quer provar algo diferente, quem realmente tem sede, vem a mim e beba. Tudo que é natural, tudo que é da carne, se torna algo cansativo e se torna a secar. Por isso que eu falei para você, tudo que você busca aqui no natural, uma hora você cansa. Uma hora você chega a um ponto e fala: isso não me dá mais alegria, sonhei tanto com isso, busquei tanto isso, mas isso não me traz satisfação. Eu vou repetir para você: nada nessa terra te satisfaz, a não ser que você decida beber de uma água que nunca mais você vai ter sede. E não somente isso, Jesus disse: se você beber dessa água, se tornar uma fonte, mas dessa fonte vai se tornar um rio. Diga: fonte que se tornará um rio. Uau! E a Bíblia diz nesse versículo que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que não havia sido enviado ainda. De quem Jesus está falando?
O Espírito Santo estava sobre Jesus, porque quando abriu-se o céu ali, no batismo, no Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele e ele começa o seu ministério. E aqui ele está no meio do seu ministério, com um povo que estava diante de uma festa, mas não estavam felizes, não estavam alegres, não estavam satisfeitos, e a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação estava no meio deles, e houve uma confusão. Uns diziam, ele é um profeta. Outros diziam, não, ele é Cristo. Outros diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu vou dizer uma coisa para você. Você só vai desfrutar da revelação que você tem sobre Jesus. Não existe desfrute se eu não conheço a pessoa de Jesus, que somente é revelada através do Espírito Santo. E quando Jesus está falando que tudo que ele estava fazendo tinha a ver com essa água e esse rio que ia fluir, era a vinda do Espírito Santo. Jesus, ele disse, não é bom que eu fique aqui com vocês, mas eu vou ir e vou rogar ao Pai, e ele vos dará o outro, diga o Consolador, o Espírito da verdade. Eu não sei se você sabe, mas já fazem mais de 2000 anos que o Espírito Santo está nessa terra. Eu estou falando com pessoas aqui nessa manhã que carregam a morada de Deus, que carregam a presença de Deus. Já faz mais de 2000 anos que o Espírito Santo, que pairava sobre as águas em Gênesis, ele estava na criação. Quando Deus Pai disse, haja, a palavra o Filho ecoa, o Espírito vem e faz, executa a obra. Quando Deus coloca os limites no mares, o Espírito Santo sustenta todas as coisas, porque todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Deus fala, a palavra ecoa, que é o Filho, a palavra é o Verbo, e o Espírito Santo executa. É os três em concordância e harmonia. Todas as coisas estão da forma que Deus falou, porque o Espírito Santo sustenta todas as coisas. Mas esse mesmo Espírito que estava com Deus na criação, que sustenta todas as coisas, que estava com Jesus, que fez Jesus realizar todos os milagres, é o mesmo Espírito. Eu vou dizer uma coisa para você, Jesus morreu, ele não poderia ressuscitar se o Espírito Santo não o ressuscitasse. Quem ressuscitou Jesus, leia a Bíblia, diz que o Espírito Santo o ressuscitou. Aleluia. Esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, que trouxe da morte vida, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. E aqui Jesus está falando, quem tem sede? A minha pergunta, quem tem sede nessa manhã? Porque quem tem sede, ele está dizendo, precisa de algo, vim até mim. E não só vim, mas beber. Existe uma água, existe um rio que está fluindo aqui nessa manhã. E não sou eu que vou beber por você. Você precisa querer beber dessa água. Mas as Escrituras diz que se tornará não simplesmente algo que é parado, águas paradas. Não, se tornará uma fonte que vai se tornar um rio. Diga, um rio é amplo. Um rio expande, um rio cresce, um rio prospera. Diga, tudo que é natural acaba. Jesus estava numa festa, eles bebiam um vinho. Jesus foi convidado, glória a Deus. Eu espero que Jesus sempre seja convidado. E de repente o vinho acabou. O que acabou? Acabou a festa. Acabou a alegria. Casamento, às vezes, o vinho acaba. Na tua empresa, às vezes, o vinho vai acabar. Problemas da vida acontecem. Mas a pergunta é, se Jesus está lá, e a Bíblia diz que Jesus estava nessa festa. Sabe o que aconteceu no meio dessa festa? A mãe de Jesus chega a Jesus e diz, nós precisamos aqui de um milagre. Ele olha para a mãe e fala, que tenho eu contigo, mulher? Não é no seu tempo,
Diga por mão do lado, não é no seu tempo. Você lembra da prensa de azeite que nós fomos imprensados domingo passado? Hoje nós vamos terminar a prensa. Aleluia. O Senhor vai nos amar, como diz o pastor aqui. Mas a mulher disse assim a todos que estavam ali: fazei tudo. Se ele falar qualquer coisa, faça, que vai dar certo. Olha uma pessoa do lado e diz assim, ó, faça. Se Jesus falou, faz. Vai dar boa, vai dar certo. Fala, vai dar certo. Não se preocupe, vai dar certo. E de repente, de uma festa de casamento que ia ser uma tragédia, Jesus transforma um vinho natural num vinho que ninguém tinha bebido. Quando começou o povo a beber, falou: que é isso? Nunca fui numa festa que se serve um vinho bom depois. Primeiro se serve um vinho bom, depois que todo mundo já está meio bêbado, qualquer vinho serve. Mas essa festa não, essa festa é diferente. Eu vou dizer para você, irmão, a festa que Jesus está, a festa se torna diferente. Quando Jesus entra com você e Jesus está em você, coisas sobrenaturais vão acontecer. Moisés teve 3 fases na vida de Moisés. Diga 3 fases. Uma fase muito natural. Diga natural. Domingo que vem acho que eu vou pregar sobre a mente natural, a mente carnal e a mente do espírito. Porque nós precisamos funcionar na mente do espírito, irmão. A mente natural, ela raciona, ela faz conta, ela olha o problema, ela não olha para o provedor. A mente natural é terrível. A mente natural te dá ansiedade. Porque a ansiedade é louvar o diabo e acreditar nas obras do diabo. O que glorifica a Deus é o descanso. Porque saber que Ele está no controle. A fé no diabo é a incredulidade. A fé em Deus é saber que se Deus falou e Ele é fiel para cumprir mais de 7.000 promessas que está escrito nesse livro. Aí eu te pergunto para você, como você vive? Essa não é a mensagem de hoje. Pelo natural? Pela mente natural, carnal, ou você vive pela mente de Cristo? Sabe o que é transformação? É trocar os teus pensamentos pelos pensamentos de Cristo. É trocar a tua vontade pela vontade de Cristo. Isso é verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é choro, chorar meus pecados, porque a religião nos ensina que arrependimento é chorar, o tanto você chora, o tanto você lembra de pecado, é o tanto que Deus vai te perdoar. Não, arrependimento é mudar um pensamento natural terreno pelo pensamento superior. Seja feito aqui na terra, como é no céu. Mas para mim trazer o céu para a terra, eu preciso saber como o céu pensa, como o céu fala, eu preciso conhecer a mente de Cristo. Essa não é a mensagem de hoje, vai ser a semana que vem agora. Já tem título da mensagem semana que vem. Aleluia. Moisés tem uma fase da vida dele. Ele é criado em toda a ciência do Egito. Um homem poderoso em palavras, em sabedoria, sabia todas as coisas naturais. Um homem que foi treinado e preparado para ser o sucessor do trono, para sentar um príncipe que tinha os melhores perfumes, um cheiro melhor que havia no Egito. Um homem que havia um poder, que até mesmo uma autoridade, e esse homem mesmo chega a matar um egípcio para tentar defender o seu povo. Mas de repente Deus fala para ele: isso que é natural precisa acabar na tua vida, Moisés. Vamos para o deserto. Diga desertos. É onde Deus quer tirar todos os nossos apoios, toda a força humana. No deserto não tem direção, no deserto não tem luz, no deserto não tem caminho. O deserto é lugar de total dependência do Senhor. Quando Moisés vai para o deserto, ele esquece toda a ciência, porque ficou 40 anos, demorou 40 anos para ele mudar o perfume do palácio para o cheiro de ovelhas. Demorou 40 anos para ele esquecer toda a sabedoria natural, a ponto que um dia, depois de 40 anos, já tem 80 anos esse homem agora, Deus aparece para ele e fala: Moisés, chegou a hora. Chegou a hora. Quando chega o teu fim, é porque chega a hora de Deus começar um novo começo com você. Enquanto você não se esvaziar de tudo aquilo que é natural, que é racional, que faz sentido, que tem lógica,
Deus não pode manifestar um vinho novo ou algo que é sobrenatural sobre a sua vida. Aleluia. Olha a mente de Deus aqui em Lucas 1:53. Vê se você entende um negócio desse aqui. Encheu de bens os famintos. E o que ele despediu? Não é o rico que tem? Eu te pergunto, não é rico que tem? Sabe que a Bíblia diz sobre o rico? Rico, cuidado com a avareza. A palavra para os ricos é o seguinte: use a sua riqueza para ser generoso. Porque a verdadeira riqueza é quando alguém se torna generoso. E a Bíblia diz que Deus despediu vazio aquele que achou que tinha, mas encheu aqueles que estavam vazios. Chegou um tempo, igreja, de nós nos esvaziarmos de tudo aquilo que é exterior. Eu vou repetir, talvez não te agrade muito a minha mensagem, mas ela vai ser boa, para você viver o que você nunca viveu na sua vida. Chegou o tempo de nós irmos em águas muito mais profundas. Esse lugar é Kingdom of Heaven. Esse lugar não é um lugar natural, nós estamos em um ambiente espiritual. Aqui milagres acontecem, aqui curas acontecem, aqui não faz sentido, aqui pessoas que talvez ficaram uma semana sem trabalhar, na outra semana vão falar: meu Deus, eu fiz muito mais do que uma semana, porque não faz sentido, aqui a matemática não bate, aqui as coisas não acontecem, aqui é você viver e provar de algo sobrenatural. É o que os teus olhos não estão vendo, os teus ouvidos não estão ouvindo, mas os teus ouvidos espirituais entendem aquilo que o Senhor tem. Deus enche de bens os famintos. Você nunca vai sair da presença de Deus vazio. Eu falo com essa igreja nessa manhã. Você veio nessa manhã aqui. Agora a questão é o seguinte: não basta somente vir, tem que ter sede. O problema de muitos cristãos hoje, de muitas pessoas, perderam a sede. Estão em um lugar como esse. Eu não sei se você lembra da sua mãe. Falta de apetite, sabe o que quer dizer? Está enfermo. A falta de apetite quer dizer que existe algo que não está bem. Eu não sei se você lembra quando você não queria comer, a sua mãe tentava forçar você comer. O semblante muda na hora. Tem gente que às vezes assenta aqui e você não olha para o rosto deles, não vê desejo de comer. Deus não faz. Agora, se você chega aqui nessa manhã e diz: Senhor, eu quero comer dos teus manjares, eu quero sentar à mesa, eu quero beber dessa água, e eu sei que se eu beber dessa água, essa água é poderosa. E a pergunta de João 7,17: quem tem sede? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Mas a João 7,17, esse é o contexto agora, está dizendo: se alguém quiser fazer a minha vontade, o que vai acontecer? Ele vai conhecer o Senhor. Quem quer conhecer o Senhor? Eu estou vendo uma geração de pessoas que têm fome, que querem conhecer o Senhor. Você pode viver sem pão por 30, 40 dias sem alimento, sem água. Diga: não dá. Diga: não dá. Eu vou beber água aqui. $2,5 litros a 4 litros de água. Diga: eu preciso, para manter essa carcaça. Se você perder 1 a 2% de água do seu corpo, coisas já vão acontecer no seu corpo: sede, boca seca, leve redução da performance cognitiva, de 3 a 4%, fadiga, dor de cabeça, tontura, dificuldade de concentração, de 5 a 6%, pele seca, mancha, dificuldade de mover músculos,
confusão mental, 7 a 9%, fraqueza intensa, tontura, náusea, aumento de frequência cardíaca, 10 a 12%, alucinações, choque, circulatórios, risco de grave morte, de 15 a 20% você está morto. Isso para manter um corpo natural. Mas é incrível que tem muitas pessoas que não aprenderam a beber de uma água muito mais poderosa que uma água natural, as águas do Espírito. Já vou finalizar, não tenho tempo de caminhar muito. Parece algo que é por acaso, mas João capítulo 6, a Bíblia diz e apresenta Jesus em João capítulo 6 como o maná que desceu do céu. Jesus diga ao pão. Quando você come de Jesus e você está comendo nessa manhã, você é saciado. Quando você come Jesus, você é fortalecido. Mas quando nós vemos a Bíblia em João 7, nós vamos encontrar agora, não é o pão, nós vamos encontrar Jesus dizendo que Ele é a água viva, que quem tem sede, vai a Ele e beba. É interessante que quando nós olhamos para a Escritura também, Gênesis 16, Jesus se apresenta como o maná que desceu do céu. É o maná que o povo come e o povo vive no deserto, sem as roupas envelhecerem, as sandálias envelhecerem, sem enfermidade nenhuma, bebendo da rocha que aparece no capítulo 17 da água. Diga, eles comem do maná e eles bebem de uma água, e isso preserva a vida deles. A Bíblia diz que não havia um inválido, não havia um enfermo, não havia um engripado. Por quê, pastor? Porque eles beberam do Senhor e comeram do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas Gênesis, a Bíblia diz que há uma árvore, e essa árvore é a árvore da vida, eles comem para ter vida. Mas há um rio fluindo também, e a Bíblia diz esse rio, que está em Apocalipse, no capítulo 22, esse rio é o rio de água viva, é um rio que flui do trono de Deus, e as margens dela, e essa árvore, ela gera 12 frutos, diga 12 frutos. Um a cada mês, são 12 meses, sim ou não? Você já viu uma árvore que gera fruto todo mês? As suas folhas não secam, não existe estação ruim para ela. E a Bíblia diz que essa árvore, ela é para alimento, é pão. Hoje você está aqui nessa manhã comendo, mas hoje o meu convite para você é mais do que comer, você vai beber. E o beber se fala do Espírito Santo. Aleluia. O pão está sempre associado à água. E é interessante que muitas das vezes nós caminhamos, as luzes já estão adiantando para me finalizar. Muitas vezes nós caminhamos aqui na terra, e eu falei uma coisa: o Espírito Santo está conosco já faz 2025 anos. Quantos anos? Você sabe qual que é o papel do Espírito Santo? Mas antes eu vou falar para você, o Espírito Santo não é só um fogo que você sente um arrepio. O Espírito Santo não é somente um calor, somente rio, somente água. Ele pode simbolizar muitas coisas. Mas o Espírito Santo, diga, é uma pessoa. Tem vontade, tem desejo, é Deus, tem mente. E para nós finalizarmos aqui, o papel do Espírito Santo, primordial, é te fazer parecido com Jesus. Sabe quando Ele é o seu amigo, sim ou não? Sabe quando você ora assim, Deus, abre essa porta para mim. O Espírito Santo fala, Deus, não abre não, porque ele vai sair da igreja. Ele não vai seguir firme, porque isso vai tirar ele dos teus caminhos. Não abre não. Eu vou falar uma coisa para você. Em vez de você chegar diante de Deus, sabe o que Deus quer de nós nesses últimos dias? Em vez de nós chegarmos diante de Deus e apresentar uma agenda cheia de coisa, o Senhor está falando para mim e para você, apresenta uma agenda vazia, deixa eu escrever ela. Porque nós vamos a Deus muitas vezes com a nossa agenda cheia,
Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. A pergunta é, será que nós temos disposição de chegar diante de Deus com nossa agenda vazia e falar: Senhor, escreve toda a história que o Senhor tem. E sabe quem vai te guiar em toda essa verdade? O Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo. Preciso colocar de pé nessa manhã. Diga: o Espírito Santo. Ele gerou dentro de mim. Diga: ele colocou dentro de mim uma fonte. Mas a questão não é só se tornar uma fonte. Diga: uma fonte. Quando o Espírito Santo entrou dentro de você, entrou uma fonte dentro de você. Agora minha pergunta para você: quando as pessoas tocam em você, pastor, como que as pessoas tocam em mim? Quando as pessoas chegam perto de você e falam: ai, minha semana foi terrível, não trabalhei, as coisas não aconteceram. Aí você fala assim: a minha também, que difícil que foi. Vou te consolar você, para mim também as coisas não estão bem. Ou quando as pessoas tocam em você, elas saem dali fortalecido. Não, meu irmão, Deus vai prover todas as suas necessidades em glória. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Por quê? Porque sabe como você libera os rios? É falando. O Espírito Santo não enche você. O comando é: enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo tem que me encher. Não, sabe como se enche? A Bíblia diz que nós nos enchemos do Espírito falando. Agora a pergunta é: o que você fala? Quando o problema vem, o que você fala? Pastor, eu olho para o problema. Pare de olhar para o natural. Existe um nível que é acima do natural, um nível superior, da onde vem toda a provisão, toda a fonte, toda a alegria. Não calcule na mente, busque um lugar mais elevado. O Senhor quer nos levar a um lugar mais elevado. Sabe o que o Senhor quer nessa manhã? É que você beba. Jesus disse: quem tem sede? A pergunta é: se você tem sede, você está no lugar certo, você está no lugar correto. Mas ele diz: venha, fala intimidade. Venha, fala, come a palavra. Porque se você não come a palavra, irmão, você não tem como se manter. A palavra é o alimento. Mas quando você fala a palavra, é o Espírito fluindo, é um rio fluindo dentro de você. Você não só come, você fala. E é por isso que num culto desse, você tem que falar: aleluia, Senhor, glória a Deus, é verdade. Eu sou filho amado, como o louvor canta. Eu sou justificado, eu estou assentado nas regiões celestiais. Quando você fala, o rio começa a fluir. Ele não é mais uma fonte só, ele é um rio que se expande agora, começa a tocar outras pessoas. Sabe o que vai acontecer aqui agora? Nós vamos deixar os rios fluir. Como vai fluir, pastor? Como que se flui? Falando. Coloca a mão do lado dessa pessoa aqui agora. Coloca a mão nela. Meu Deus, isso aqui é um manancial de fonte. Mas não vai ficar só em fonte. Isso vai fluir agora. Isso vai virar um rio. Isso não é uma represa somente. Isso é um rio muito grande. Isso é uma fonte muito grande. Esse rio transforma. Aonde esse rio passa, ele cura. Aonde esse rio passa, ele transforma. Começa a orar agora para essa pessoa do lado. Começa a liberar os rios. Nós vamos adorar o Senhor junto, mas nós vamos exercitar aqui o liberar dos rios, dos fluir do Espírito Santo. Oh. Ore por essa pessoa, libere os rios, libere. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Para esse rio fluir, a primeira coisa que eu tenho que ter é sede. Dai-me de beber, Senhor. Dai-me de beber. Dai-me de beber. Dai-me de beber. Aquela mulher no poço, vazia, tentando se encher de relacionamento, vazia, chega diante da fonte que não podia matar a sede dela, mas ela chega diante de um homem que tem um rio, e ela disse: mulher, se você souber quem fala contigo, você me pediria e eu te daria. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero beber. Diga: Senhor, eu quero beber. Diga: Senhor, eu quero beber. Rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A segunda coisa é... A primeira é ter sede. A segunda é se achegar ao Senhor. Quem tem sede, venha. Diga: venha. 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 Todos os dias, venha. Vem para a mesa. Vem para o banquete. A terceira coisa, eu tenho que pedir, como aquela mulher: se você soubesse quem fala contigo, tu me pedirias e eu te daria. O rio, para fluir, você tem que pedir, você tem que falar. Você está comendo a comida aqui agora, mas para o rio fluir você fala. Fala todos os dias a palavra. Declara todos os dias a palavra. O salmista, ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. O salmista também fala assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. O Deus vivo, quando irei e eu verei a tua face?
Deus quer derramar muito, irmãos. Depende se os vasilhas estão vazias e quantas vasilhas tem. A multiplicação não acontece porque o azeite é pouco. A multiplicação acaba porque acabou as vasilhas vazias. Chegou o tempo de eu e você nos esvaziar das coisas terrenas, porque Deus tem muito para nos encher. Essa igreja vai crescer como está crescendo, e está tudo bem, está tudo certo, mas não adianta crescer em números se não crescer em essência e em presença e em transformação do Espírito. Eu queria, se eu pudesse, por gentileza, chamar todos que vieram de Orlando aqui. Nós vamos orar por vocês, porque ali vai jorrar um rio, irmãos. Eu sei que tem igrejas e muitas igrejas ali. Eu vou falar uma coisa para você que é doida. Nós vamos finalizar já, irmãos. Sei que o nosso horário passou, aguenta firme. Mas eu nunca pedi para abrir igreja para o Senhor. Eu nunca pedi para plantar essa igreja. Eu não cheguei diante de Deus e falei: Deus, eu quero ser pastor, me dá um povo, me dá igreja. Eu nunca cheguei com uma agenda dizendo: Senhor, eu quero. Não, o Senhor chegou para mim e falou: meu filho, você quer viver algo sobrenatural? Então me entrega a sua agenda e me entrega os teus sonhos. Irmãos, quando eu pisei em Atlanta ali, eu falei: Senhor, eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui em Atlanta para estabelecer aqui uma célula aqui. Quando eu pisei em Bangladesh, eu nunca achei na minha vida, nos meus planos, que um dia eu estaria em Bangladesh, hoje nós teríamos uma escola ali. Nunca pensei, nunca pedi. Mas uma coisa eu quis: ouvir o céu. E o Senhor colocou o desejo por nós, por Bangladesh. O Senhor colocou o desejo, porque um casal disse: pastor, nós vamos abrir uma célula aqui. Deus colocou o mesmo desejo no coração de um irmão lá em Atlanta, de um casal, de 2 casais, tá? Assim como o Senhor colocou o mesmo desejo no coração de um homem aqui para abrir uma igreja, estabelecer ali em Orlando. Eu não pedi nada disso, mas não apenas eu reconheci que o que eu quero é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor. A palavra que nós carregamos é uma palavra muito poderosa. É uma palavra que tem um rio que cura vidas, transforma, liberta. Você carrega esse rio. E hoje nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Isso é uma manhã profética. Porque muito em breve você vai para Orlando e você não vai simplesmente para o parque da Disney. Você vai para uma igreja poderosa que nós vamos ter lá. Você não vai só para se entreter, não, e é muito bom, não tem problema, legal. Mas você vai passar e vai ter também um povo congregando numa igreja como essa. E essa profecia vai ficar gravada, para que um dia nós vamos ver toda a vontade do Senhor sendo estabelecida na terra. Sabe o que Deus conta comigo e com você, irmãos? Deus nos chama para algo muito mais profundo. O convite de Deus para mim e para você como igreja é: venha comer, come o pão. Intimidade todos os dias com o Senhor. Mas Ele chama você também para beber. Beber é uma entrega. Beber é dizer: Senhor, eu me rendo. Qual é a sua vontade? Eu não quero meus planos, eu não quero a minha agenda, eu quero a tua agenda. Isso é uma entrega. Existem duas formas de o Senhor te usar. Uma é você se quebrantando, outra é Ele te quebrantando. Deus pode te quebrantar por circunstâncias, ou você pode simplesmente se render a Ele, quebrar essa alma às vezes agitada e dizer: Senhor, eu cansei de viver um natural, eu quero algo mais. E eu cansei, irmãos, eu quero algo muito maior. E aqui tem algo que me alegra. Uns irmãos como esse, que se unem ao propósito de Deus para estabelecer algo que Deus quer. E a terceira coisa, nós finalizamos: esse fluir de rio é que vai fluir de dentro deles ali, que vai fluir de dentro de vocês aqui. Nós vamos orar aqui agora e nós vamos declarar que o rio que flui aqui, o rio que flui aqui na cidade de Deerfield, é o mesmo rio que vai fluir ali em Orlando, ali em Davenport, que vai fluir ali naquelas regiões. Esse mesmo rio, essa mesma unção, essa mesma identidade vai fluir ali. E hoje é uma manhã profética. Nós estamos aqui como igreja para declarar: venha o teu reino, Senhor, seja feita a sua
vontade aqui na terra como é no céu. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, e nós oramos aqui nessa manhã, Pai. Nós declaramos nessa manhã, meu Deus, oh, venha o teu reino, Pai. Seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Eu declaro, Pai, a manifestação da glória, da presença, da unção de Deus, despedaçando toda a barreira, despedaçando todo empecilho. Eu declaro que nós pisamos os pés, nós tomamos por herança, nós declaramos que avançaremos. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Avançaremos, cresceremos, multiplicaremos, seremos milhares, seremos uma geração de milhares, apaixonados pelo Senhor. Eu declaro uma unção nova, eu declaro uma autoridade nova, eu declaro uma unção que despedaça o jugo, eu declaro fome, eu declaro sede, eu declaro corações alinhados ao propósito eterno, eu declaro, oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós declaramos sobre Atlanta essa mesma unção, declaramos sobre Atlanta essa mesma unção, declaramos sobre Bangladesh essa mesma unção, declaramos sobre os 4 cantos da terra essa mesma unção, essa unção que despedaça, essa unção, essa unção. Oh, nós nos encontramos na presença do Senhor, nós nos encontramos na vontade do Senhor. Igreja, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade. A igreja está crescendo porque vocês têm sido fiéis também. Irmãos preciosos como vocês, igreja preciosa como vocês, generosa, nós vamos avançar. O Senhor conta conosco, o Senhor conta com uma geração, e essa geração é vocês. Essa geração é vocês. O Senhor vai enriquecer muitas pessoas aqui, mas entenda, a sua mente não vai ser uma mente natural, a sua mente vai ser uma mente generosa, uma mente do céu. Não se preocupe, Deus vai fazer. Ele é soberano, quem prometeu é fiel, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. A terra vai se encher da glória e do conhecimento, e o Espírito Santo nos envolve aqui nessa manhã. Oh, Espírito Santo. Eu declaro sobre esse ambiente agora, se tem alguém enfermo, seja curado. Seja curado na mente, nas emoções, na alma. Seja curado no corpo agora. Eu declaro o rio está fluindo, seja curado agora. Se tem alguém que está resistindo, você, seja liberado agora. Documentação seja liberada para cumprimento de propósito. Trabalhos, portas se abram para cumprimento de propósito. Provisão abundante sobre a sua vida para cumprimento de propósito. Eu declaro o rio está fluindo. Que Deus guarde a sua mente e o seu coração. E eu finalizo aqui agora. Se tem alguma pessoa que nunca confessou Jesus, disse: eu nunca levantei minhas mãos para Jesus, eu queria ver a sua mão levantada. Se você está aqui nessa casa, talvez você nunca levantou sua mão para Jesus dizendo: eu quero Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é o Filho de Deus que deu a vida por nós. Nós não pregamos religião, nós pregamos o amor de Deus, que demonstra pela vida do Filho que se entregou por nós e morreu numa cruz. Isso tem a ver com uma família, é um pai enviando um filho. Se você nunca levantou suas mãos para Jesus e quer levantar aqui agora, eu queria orar com vocês.
Se todos somos da família, glória a Deus. Nós vamos finalizar aqui agora. Eu declaro dessa semana o rio fluindo dentro de você. Abra sua boca, querido. Coma do pão, alimente-se da palavra, mas abra a tua boca e declara, porque quando você declara, o rio flui. Declara a palavra todos os dias, e eu declaro, você verá coisas grandes e maiores de Deus sobre a sua vida. Sua casa, sua família é abençoada. Deus é por você. Eu oro para que essa semana seja uma semana debaixo de favor, de graça, de bondade do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz para você caminhar, para você viver todos os dias na presença dele, liberando o rio e o fluir. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.